Tássio Lima Luz Tavares, falando da página do Doutor Idoso. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma live do canal. Vocês pediram por mais um vídeo, mais uma live nesse estilo. E aqui estamos nós, exatamente para a gente fazer isso, para poder a gente debater, bater um papo e tirar as dúvidas da melhor forma possível com vocês, ao vivo, comigo, aqui na página. Então, quem tiver interesse de entrar ao vivo comigo aqui na página, já vai lá pro Instagram, quem estiver assistindo e acompanhando pelas outras plataformas, né, Facebook, TikTok. Então, se quiser participar ao vivo, vai pro Instagram e já coloca, ó, eu tenho interesse em acompanhar e participar ao vivo contigo. Só falar, eu já tô chamando agora, exatamente para poder a gente entrar ao vivo e eu tirar suas dúvidas, para poder a gente saber o que é que pode, o que a gente pode fazer para poder tentar te ajudar a acabar com as suas dores no corpo. Caderninho e caneta aqui anotado para poder a gente não esquecer nada que está acontecendo. Quem quiser, já fala eu aqui no Instagram e vamos lá. Quem quer entrar ao vivo comigo? Vamos lá então, hein? Na live de segunda-feira a gente conversou com um rapaz lá dos Estados Unidos, próximo a Boston. Depois conversamos com outra senhora de São Paulo. Depois uma outra lá da Paraíba. Então quem tiver interesse de entrar ao vivo aqui comigo para poder a gente tirar as dúvidas. Quem tiver com algum incômodo, alguma coisa, vamos ver o que eu posso fazer para poder te ajudar. Ó, Vanessa foi a primeira que falou eu, então vou chamá-la. Vamos. Aguardando. Vanessa Reis. Aê! Peraí, deixa eu virar a câmera. Clicar duas vezes na tela que vira a câmera. Aê! Isso, tudo bem? Boa noite, doutor. Boa noite, Vanessa. Tudo jóia? Você fala da onde? São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Qual que é o estado? Sim. São Paulo. São Paulo? Você quer ver ele, Valentina? Fala oi pro doutor. Fala oi. Oi, moça! Tudo bem? Certo. Quantos anos a senhora tem, Vanessa? Eu vou fazer 44. 44 anos. Como Em é que maio. foi que você... Hã? Em maio? Em maio. Ah, chegando. O ano tá passando tão rápido que... Mas aí eu ia te perguntando, como é que foi que você conheceu a página? Como é que você me conheceu? Não sei, eu tava rodando assim, que eu adoro página de médico, né? Daí eu vi, daí eu comecei a seguir. E Achei tem muito tempo? legal. Não faz muito tempo não, eu acho. Ai, meu Deus. Você lembra mais ou menos qual que era o vídeo que te chamou mais atenção, o primeiro que você viu? Eu lembro que era falando sobre dores para as pessoas mais velhas, né? Aham. Eu falei, ó, é pra mim, porque eu tinha de dor depois dos 40. Mas vamos tentar ajustar algumas coisas para isso não continuar acontecendo. Sim. Como é que onde que tá te incomodando mais? O que é? Falhou, não deu para ouvir. Ah, qual que é, como é que eu te ajudo? Qual que é a dor, o que mais tem te incomodado agora? Pra gente tentar ver o que pode fazer. Então, mas é uma dor lateral aqui do lado direito. Aonde? Na perna? Não, aqui, ó. Ah, Será entendi. que é o rim? Pode ser o rim? Quanto tempo que você tá sentindo essa dor? Ah, já faz alguns meses. Alguns É uma dor meses? forte. Eu marquei médico, daí não deu pra ir, eu desmarquei, marquei de novo, não deu pra ir. Entendi. E tem quanto... Marquei um urologista, que eu tava achando que era rim. Essa dor veio de uma vez? De uma hora para outra? Então, sempre ela vem forte, tem vezes que vem muito forte, mas tem vezes que não. E eu percebi que quando eu como carne ou alguma proteína, piora a dor. Então, eu tô evitando um pouco de comer carne por causa disso. Toda vez que eu como carne, a dor piora. Entendi. Pela localização, ela sempre ficou nessa região. Essa dor. Sempre ficou nessa região aí do lado esquerdo. Isso, sempre. Chegou já a Do descer lado direito. Do lado algum direito. incômodo do lado direito, é por causa que a câmera inverte. Já teve alguma situação em que essa dor chegou a descer, formigou a perna, alguma dormência, queimação na perna? Teve. Teve isso Teve também? sim. E Tá. que já
Radiou pra frente aqui pro abdômen. Aham, veio pra frente. Lateral aqui na frente. Isso. Tá. Chegou a ter um incômodo para fazer xixi? Não, vou deixar não. Não? Nada, não. Essa questão de ter ido para a perna, um pouco mais para a região anterior, isso aí é um detalhe que fala muito mais a favor de ser alguma coisa na coluna e não no rim. Né? Primeiro porque a do rim, ela vem e vai ficar até a pedra sair. Então, vamos supor que você esteja com um quadro de uma infecção de urina. Aí, a dor vai ser constante até você resolver a questão da infecção de urina. Senão, a dor não vai acabar. Se for uma pedra e ela ficar presa no trajeto, essa pedrinha presa, ela vai ficar lá travada. E a dor só vai melhorar quando ela sair. Se ela voltar de novo, aquela pedra já desceu. Então, seria uma nova pedra, o que deixa ainda um pouco mais difícil de ser a parte renal nessa situação. Então, por conta dessa outra característica que a senhora me falou, de estar descendo para as pernas e indo mais para a parte da frente, né, mais anterior, aí nessa situação a gente já pensa na coluna. E aí eu vou te perguntar. Então pode ser que seja. Porque eu ando com dor na lombar também. Então, pode ser que seja coluna. E aí a senhora trabalha com o quê? O que a senhora faz ao longo do dia? Vai ter que ser postura, né? O que a senhora faz? Eu trabalho sentada, né? Talvez seja por causa disso, entendeu? Sim. A parte da postura, a postura é o que eu chamo de como se fosse o primeiro pilar, a primeira chave que a gente tem que tomar cuidado quando a gente quer pensar em tentar diminuir alguma dor que está incomodando. Então, a postura, às vezes a gente pensa em forma de que está sentado na cadeira, no sofá, mas não é só isso. Tem um monte de outras posturas ao redor do dia que são importantes. Por exemplo, a forma como você fica em pé, a forma como você toma um banho, a forma como você dorme. Todas essas posturas... eu acho que a forma como eu durmo está influenciando, que eu durmo de blues. E eu acordo com muita dor na lombar. Esse é um detalhe que vai te ajudar a poder tentar começar a fazer com que o dor vá diminuindo cada vez mais. Né? Além da questão da posição de dormir, que quando a gente dorme de bruços, de barriga para baixo, primeiro é o pescoço, né? O pescoço vai ficar meio de lado. A gente nunca consegue ficar com a cabeça reta no colchão e no travesseiro. E aí, o pescoço já está de lado, virado. O ombro vai ficar mais vertical, né? Ou a gente fica assim. E a posição fica desconfortável. Isso. E aí, a gente vai para as costas e para a região lombar. Como é que fica a lombar quando a gente fica deitado de barriga para cima? Ela fica com o formato da nossa frente. Então, no caso da mulher que tem a mama tem umas que são mais volumosas, outras menos. Aí a coluna já vai começar a ficar nesse formato. Depois vem a parte da barriga. Depois vem a parte da coxa. Então, a nossa coluna, quando nós dormimos de barriga para baixo, fica com um formato baseado como é a nossa frente. E aí, isso vai dando algumas mudanças. Agora, a coluna ela tem uma posição correta. A posição correta é aquela curvatura. O pescoço ele é curvado para frente, né? Então ele faz essa curvatura dessa forma. Depois a lombar ela tem essa forma. A torácica, a lombar fica assim e a sagral dessa forma. E ela está logo em contato com a pele. Então qual é a melhor forma da gente fazer com que a coluna fique da forma certa? Ficando com as costas no colchão. E por conta dessa forma, a gente deixa com que a coluna fique com a distribuição e com a posição correta. Então já é uma coisa para mudar. É uma mudança que já vai fazer uma grande diferença aí para a senhora com essa questão dessa dor que possivelmente te incomoda. Porque grande parte das coisas acontecem por erros, detalhes e coisinhas que vão acontecendo ao longo do dia, da semana, dos anos e vão acumulando até começar a desencadear algum quadro de dor. Sim. Tá jóia, então. Valeu, Adi. Obrigadão. Não tem nada. Tem mais alguma coisa que a senhora quer? Você é da onde? Da onde você é? Eu sou de Cristalina, interior de Goiás. Fica 100 quilômetros de Brasília. Brasília, que legal. Da hora. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Agradeço. Muito bom. Por ter vindo ao canal. Sempre que precisar, só mandar uma mensagem. E aí... Vou indicar para todo mundo começar a seguir. Então, pronto. Muito obrigada, viu? Por nada. Então, boa noite. Tchau. Tchau. Obrigadão.
tem um xizinho aí em cima. Aí, agora foi. É isso aí, interessante demais, porque esse é um detalhe muito comum que muitas pessoas acabam cometendo, né? O método FD2M, né, que é a forma como eu tenho orientado e ajudado as pessoas a acabarem com as dores em 2 meses. Eu fico brincando com isso, ajudo você a acabar com as suas dores onde quer que elas estejam em 2 meses. E as pessoas ficam perguntando, mas como? Tem anos que eu estou aí tratando as minhas dores e em 2 meses isso vai acontecer? É porque são 2 meses fazendo o que precisa ser feito. E não é tudo de uma vez. Teve uma conversa que eu estava tendo na semana passada, agora eu não lembro com quem era o nome da pessoa, mas pela internet mesmo. E aí falou o seguinte, grande parte das vezes a gente não pode querer fazer grandes mudanças e mudar tudo de uma vez, achando que isso que vai gerar o resultado e vai gerar diferença em tudo. Né? Você quer parar de fumar, aí você vai e para de fumar, você fuma 20 cigarros por dia. Tá fumando 20 cigarros ali por dia, todo dia, de repente, não, vou parar. E para os 20. É uma mudança muito abrupta, muito grande. E aí, com isso, às vezes o seu corpo vai sentir uma falta muito grande e vai ter uma certa resistência. Ah, eu quero ir para academia, quero começar a tentar malhar. Mas aí eu já vou no nutricionista para poder melhorar a alimentação, já vou começar com suplemento. É muita mudança de uma vez. E se a gente faz todas essas mudanças juntas, acontece que uma hora você não aguenta manter todas elas. Elas têm que fazer parte da sua rotina. Todos os dias você tem que dar um degrau a mais. É como se você estivesse subindo a escada. Cada hora você dá um degrauzinho. Vou usar o exemplo do pessoal lá do Rio de Janeiro. Quantos degraus tem para poder subir até a estátua do Cristo Redentor? Tem alguém do Rio aí? Se tiver, fala que é do Rio e me responde essa pergunta. Eu lembrava de cabeça. Eu fui lá quando eu era criança e eu fui contando um por um. Quem já tiver com a sua garrafinha, com a sua caneca de água, já pega ela aí, que durante as lives do Doutor Idoso, a gente sempre faz a live com a caneca. Quando eu beber água, vocês bebem. Exatamente para a gente ir mantendo essa ideia de hidratação, porque isso é importantíssimo e faz muita diferença. Eu falei num vídeo, já tem algum tempo, tem quase um mês já esse vídeo, que eu falo que esse é o meu segredo número 2. E não é só beber água, obviamente, né? A hidratação é muito importante. A hidratar da forma correta. Mas certo, não apareceu ninguém falando que era do Rio de Janeiro, mas então, são dezenas, centenas de degraus. E aí, você não consegue chegar lá em cima de uma hora para outra, você tem que ir um degrau de cada vez. E é aí que o método FD2M está baseado. São 7 pilares, são 7 coisas que precisam ser feitas diariamente. E não tudo de uma vez, e não fora de ordem. Né? Quem aqui na página já tinha ouvido falar que fazer caminhada ajuda a melhorar as dores? Quem já ouviu falar isso, coloca aqui nos comentários que a primeira pessoa que responder, eu vou convidar ela aqui para poder a gente bater um papinho ao vivo agora. Eu sou, mas eu não sei. Então, ó, depois fica o convite para quando você for subir lá no Cristo, contar quantos degraus e me conta depois nos comentários que eu vou gostar de relembrar isso. Eu contei quando eu era criança, eu fui para lá em 2001, então eu tava com... Ixi, tava muito novinho. E aí, com isso, ó, vamos lá. Vamos chamar aqui o pessoal que está falando. A primeira que respondeu. Vamos dar uma olhada. Falou que fazer caminhada é bom para a saúde. Vamos tentar usar esse exemplo e vamos ver se a pessoa tem mais algum outro tipo de dúvida para poder, dessa forma, a gente ir tirando essas dúvidas e esclarecendo. Porque isso aqui é aquela situação que ela não é muito intuitiva. As pessoas já viram e falam, não, faz uma caminhadinha que vai te ajudar. E aí muitas das pessoas acabam acreditando que vai ser só isso que vai fazer a grande diferença. E a gente, vamos conversar um pouquinho. Ó, não entrou. Vamos ver quem foi a próxima aqui que tem interesse em entrar aqui. Clarice. Vamos ver se a Clarice está ao vivo e tem interesse em entrar numa live aqui comigo. Vamos lá. Clarice Moraes. Olha só, a Luísa lá de Portugal, do Porto. Interessante demais. O pessoal de Minas aqui no TikTok, sejam bem-vindos. E toda segunda e quarta-feira a gente tem live aqui no canal, exatamente para a gente tirar essas dúvidas e debater. Exatamente porque dessa forma a gente consegue ficar mais próximo e resolver o que acontece dentro da casa de cada uma das pessoas. Né? Às vezes a gente fica falando uma coisa que eu imagino, que eu estou atendendo, e a realidade é diferente. Vamos lá, vamos chamar mais uma outra pessoa. Vamos ver a Luísa lá de Portugal.
Ah, o pessoal. Ó, me chama, vamos lá. Vamos chamar a Poliana aqui então. Vamos lá. Ó, o pessoal de Urutaí, minha irmã fez faculdade em Urutaí. Cidadezinha perto de Arizona, perto da cidade dos meus pais. Ó, estamos online com alguém. Quem está falando? Boa noite, doutor. Qual é o seu nome? Meu nome é Poliana. Poliana. Você está falando da onde, Poliana? Eu estou falando do Maranhão. Maranhão. Qual que é a cidade? Bacabal. Macabal? Bacabal. Ah, com B. Onde fica? Essa eu nunca tinha ouvido falar. Pois é, fica próximo a São Luís. Ah, entendi. São Luís eu conheço. São Luís eu fui num congresso na época da faculdade. Cidade muito bonita, praia muito boa, aquele centro histórico é muito bacana, não entra carro lá. Isso é bom. Pois é. Eu rodo bastante aqui porque eu trabalho em circo, eu sou circense, então a região toda. Que legal, é muito bacana as pessoas que a gente acaba alcançando e atingindo pela internet. Pois é. Em circo, eu tive uma história uma vez, que durante a faculdade lá em Goiânia, tem uma escola lá de artes cênicas, música, teatro, e aí teve uma época que teve negócio de circo, e aí eu fui e comecei a participar com eles, aquela parte lá do tecido. Sim. Tem que ter uma força no braço que... Exatamente. É legal, é Essa era a divertido. minha função quando eu era mais jovem. Ah, era? Era. Massa. Subia naqueles Mas e aí, como é que eu te ajudo, Poliana? Eu descobri um problema que eu tenho fascite e esporão. E muita dor, porque a nossa rotina de quem trabalha em circo é correria, né? E como as nossas moradias são em carreta, tem muita escada, você tem que subir e descer. Então, a gente pega muito terreno, muito espaço com aquelas imperfeições. Então, eu aumentei um pouco o peso e começou essa dor bastante. Eu não conseguia andar mesmo. Eu levantava de manhã, tinha vez que eu pedi ajuda para me levantar. Então, eu fiz a consulta com o ortopedista. Certo. E ele me recomendou fazer sessões que ele faz aplicações diretamente no meu calcanhar. Alivia bastante. Por um tempo. Depois, parece que quando vai passando o efeito da medicação, volta tudo de novo. É muita dor. E é nos dois pés isso, Poliana? Nos dois pés. Tem um que dói mais do que o outro ou não? Tenho o lado direito. O lado direito dói mais. Entendi. Na verdade, o meu problema começou primeiro nele. Eu comecei a sentir primeiro nele, né? Quando eu sentava aqui, ficava o pé adormecendo. Quando ia levantar, tinha que esperar um pouquinho, como se o sangue tivesse que esfriar para depois você conseguir andar. Então, aí depois começou o outro pé também. Então, o meu problema é nos dois. Entendi. Muita dor. A senhora está com quantos anos, Poliana? Oi? A senhora está com quantos anos? Eu estou com 38. 38. E qual que é a sua função no circo agora? Falou que era do tecido, e agora? A minha função agora ela é na parte de organização, né? Na administração. Aí trabalho com os palhaços, também correria do espetáculo sempre, né? Só não faço mais apresentação aéreas, né? Mas o resto embaixo faço tudo. Entendi. E qual que é o calçado que você usa o tempo todo? Pois é, antigamente eu usava muito rasteirinha, sapatilha. Aí depois que eu desenvolvi esse problema, né, foi recomendada aquelas sandálias ortopédicas. Aí eu vi um vídeo do senhor também explicando qual seriam as sandálias que seria mais adequada. Então aí eu já mudei para esse tipo de calçado, né?
Ótimo. Deu uma aliviada bastante. Uhum. Tá, então vamos lá. Grande parte dessa questão da fascite plantar e do esporão é porque o calçado é um dos principais, né? Que mais vão gerar vão começar a desenvolver a doença, né? Do esporão e a fascite. Elas são duas doenças diferentes. O esporão é no calcanhar, é um crescimento de uma pontinha de osso, porque está ficando muito parado a planta dos pés, por conta do calçado, por conta da posição, por conta, às vezes, de algum tipo de atividade. Quando você era mais ativa no circo e participava, e no tecido, você tem que praticamente agarrar o tecido com os pés. Então, aquilo ali movimenta muito a musculatura da planta. Aquilo te ajudava. A partir do momento em que você parou de fazer isso, seu pé desacostumado a ficar muito tempo reto, automaticamente ele foi começando a criar a pontinha de osso, porque ele estava acostumado com uma dinâmica muito intensa, e aí teve essa mudança, né? Então, conhecendo mais essa parte dessa história sua, eu começo a ver que o desenvolvimento disso aconteceu por uma mudança brusca que teve nessas suas atividades. E aí, com isso, além desse crescimento, dessa pontinha de osso, do esporão, na hora que você acaba fazendo algum outro tipo de esforço, a musculatura acaba fazendo alguns movimentos que ela não estava preparada e machuca. E aí, nesse machucado, vem a fascite plantar, que é uma inflamação da região. Pode acabar piorando também por conta do ganho de peso, ou, por exemplo, de um tipo de terreno, de atividade, subir e descer degraus demais. Tudo isso acaba machucando e inflamando. E aí, quando se faz a aplicação, igual você falou, é como se eu estivesse pegando um anestésico, colocando lá anestesia. Realmente melhora muito a dor. Igual uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, gente, anestesia, faz um corte. Não dói. Mas o problema continua lá. Né? Então, eu acho que aí que é o grande ponto que a gente tem que sempre ficar batendo na tecla. Eu falo muito isso aqui na página, já tem mais de 2 anos e meio que eu tenho o canal. Tem quanto tempo que a senhora me encontrou na internet? Tem pouquíssimo tempo, eu assim, passando, aí eu vi assim um vídeo relacionado ao meu problema, aí eu fiquei curiosa, né? Eu falei, ó, vou ver para ver se tem mais alguma coisa que eu possa fazer para melhorar o meu problema, né? Uhum. Fiz aquela da garrafa que você falou, a garrafa congelada, eu faço também, alongamento quando eu acordo, para ver se melhora. Entendi. Então, aí tem, desde 2020, quando eu comecei aqui no canal, isso é uma coisa que eu venho batendo muito na tecla, porque às vezes as pessoas querem um caminho mais simples e mais fácil, né? Que é, faz uma aplicação, melhora a dor, pronto, continuo fazendo as minhas coisas. Mas essas coisas que você continua fazendo, você fica continuando errando. E a gente tem que atuar nos pilares que sustentam uma vida sem dor, né? Ela é toda sustentada, toda a nossa vida, ela é sustentada em 7 pontos, 7 pilares, que é o que eu uso aqui, né, para poder usar o método, a metodologia, que eu chamo de FD2M, fim das dores em 2 meses. E isso é baseado em 7 pontos, aonde essa questão da postura, que tem a parte do calçado, que é importantíssimo para a parte de dor do pé, mas não só. Teve um vídeo recente que eu fiz, por conta de muita gente falando, que às vezes a dor no seu joelho é por causa do pé. Às vezes a dor do quadril é por conta do pé. Então, um calçado interfere até na sua coluna, até no pescoço, porque essa transmissão de peso é no corpo todo. E quando a gente sabe aonde está o problema, como corrigir, é muito mais fácil. Você que dirige e tudo mais, alguma das coisas do circo ou não? Sim, sim. Também, ótimo. Aí, quando você tem que ir para algum lugar, uma cidade nova, você usa o quê? Sempre o mesmo calçado, mesmo tamanquinho. Até dentro de casa eu não consigo ficar descalço, porque parece que quando se eu tiro ele, se eu pisar no chão, parece que tem espinho. Então é 24 horas calçado com esse tamanquinho. Tenta arrumar um tênis. Um tênis. Tênis simples, não precisa ser tênis caro, não. Vai numa loja de tênis ali, olha, não, eu quero um tênis de corrida, o mais baratinho, mais em conta que tiver. Pega ele e faz aquele teste que eu te falei. Curva ele para cima, curva ele para baixo. Se ele for para baixo, pega outro. Se ele só ir para cima, ótimo, já é o primeiro passo. E aí, começa a fazer essa parte de dirigir, de andar no circo, subir as escadas. Com isso, porque ele vai gerar uma proteção muito maior para o seu calçado, para o seu pé.
E aí, quando a gente sabe o caminho que tem que ser feito, fica muito mais simples a gente entender o que precisa ser feito, né? Como é de circo, a parte de alongamentos faz parte da rotina, do dia a dia, né? Então, não esqueça disso. Às vezes a gente acaba acomodando e deixa isso de lado. Não, já é minha rotina. Quando eu vou levantar, eu já alongo logo, porque se não alongar, parece que não comecei meu dia. É isso aí. E aí aqui eu quero até mostrar para algumas pessoas também esse exemplo, que às vezes elas falam, então a solução de tudo é alongar. A gente está vendo com alguém do circo que a rotina é alongar, que não é só isso. Tem muito mais coisas realmente envolvidas, né? A nossa saúde não é exato. Não é 2 mais 2 igual a 4. Né? A saúde ela tem um monte de fatores que interferem. E o alongamento é um deles. Óbvio que quem faz isso com muita rotina, com muita frequência, está bem na frente de quem não faz. Mas não é tudo. E aí, quando a gente começa a ver alguém que está no extremo do alongamento, igual são vocês, os profissionais do circo, a gente vê que tem outros fatores que a gente precisa dar tanta importância quanto. E aí, essa parte da postura, eu acho que é o que está pesando mais para você. O esporão é uma coisinha que demora a surgir. Então, para ele regredir também é um pouquinho demorado. Só não desistir. Só continuar. Continua com os exercícios que eu falei no vídeo para você e troca o calçado. Eu acho que essa seria a minha receita para você hoje, para melhorar. Outra coisa, eu achei que piorou bastante o meu problema depois da Covid também, né? O meu ortopedista até falou que por causa da Covid piorou bastante o meu problema. Aí, tratamento, alongamento, calçado adequado, né? E vamos ver se daqui para frente melhora mais ainda. Vai. Qualquer coisa você me manda uma mensagem aí nos comentários, vai falando no vídeo, ainda mais se melhorar, se começar a gerar um resultado, tá? Que eu gostaria da gente poder acompanhar sobre isso. Opa, tudo bem. Obrigada, doutor. Obrigada por me receber aqui na sua rede, poder tirar nossas dúvidas. Eu estou vendo nos comentários que não é só eu que tenho esse problema, são várias pessoas. Eu falei até no story hoje, pouco antes aqui da live, que eu me surpreendi, porque foi o vídeo que mais teve um alcance aqui na página, que foi o vídeo de dor nos pés. E eu me surpreendi, porque eu não imaginava que tinha tantas pessoas assim. Né? Então, vamos lá, vamos levar essas informações e vamos tentar mudar essa realidade. Tomara, não só para mim, mas para todos que sofrem com esse problema, porque é muito ruim, muito dolorido mesmo. Só quem tem é que sabe como dói. Pois é, e a gente precisa do pé para tudo. Verdade, verdade. E a gente que trabalha em circo, a nossa rotina assim, de espetáculo, lidando com o público, tem que estar correndo para um lado, para o outro. E, nossa, depois desse problema, eu até desagitei um pouco, né? Porque os pés, a gente tem os pés bons, dificulta tudo. Logo, logo você vai estar querendo voltar pro tecido. Amém. Estamos batalhando para isso. Vai lá, então. Vai conseguir, vai dar conta. Obrigada. Que Deus abençoe. Que o Senhor continue ajudando muitas pessoas com as suas palestras, com suas informações, que são muito, muito bem-vindas mesmo. Obrigada. Boa noite para você e para todos que estão aqui assistindo, né? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Coisa interessante. Gostei muito de falar com a Poliana para a gente ver um pouco dessa realidade. Tem muita gente que acha que alongamento, fisioterapia, pilates, acrobacias, exercícios é a solução para tudo. E a gente teve um exemplo de carne e osso de alguém que trabalha com alongamentos, né? Quem já foi aqui no circo? Coloca aqui para mim. Quem já foi no circo e já viu o que eles fazem, né? A elasticidade, a flexibilidade desse pessoal que trabalha nas artes circenses é muito grande. E se o fim das dores fosse artistas de circo, fossem quem alongasse, os artistas de circo não tinham dor nenhuma. E a gente começa a ver exatamente isso acontecendo. Né? Não é isso que faz a diferença, que é a virada. Né? A virada é
aplicar os 7 pilares que sustentam a nossa saúde. O nosso corpo está sustentado em 7 pontos, em 7 coisas, 7 segredos, 7 chaves que a gente precisa girar. Né? O pessoal que já foi aí em circo, vocês já viram o que eles fazem? Aquele tanto de volta que eles ficam dando no ar, né? Que são as coisas aéreas que eles fazem. Aquilo ali, se você tiver duro, entrevado, com uma dor no pé, você não consegue. E aí você para e pensa, poxa, mas como que uma pessoa que tem uma elasticidade, uma flexibilidade daquela, acaba tendo um quadro de dor? Porque não é só isso. Tem outros pontos tão sérios quanto. E aí nisso a gente fala e viu a importância de uma postura e de dar atenção para os seus pés, para o seu calçado. Às vezes a gente só fica preocupado com a dor, com o que eu faço para melhorar. E às vezes é simplesmente mudar alguma coisa da sua rotina, alguma coisa que você está usando todos os dias. Às vezes você começa a ver pessoas que sempre têm problema com as outras. Né? Ela encontra com alguém, aí não gosta e tudo mais. E aí você começa a pensar, poxa, mas se aquela pessoa reclama de todo mundo, o problema é com todo mundo ou com ela? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque às vezes você está achando que o problema das suas dores nos pés é um monte de coisa, mas você continua usando o mesmo sapato, o mesmo calçado. Então o problema é tudo as outras coisas que estão causando a sua dor ou o seu calçado que é sempre o mesmo todos os dias. Então tente buscar padrões. Eu sempre tenho dor nas costas quando eu chego do trabalho. Aí você observa, como é que é a cadeira? A altura da cadeira é como? Na hora que você senta e olha para a tela do computador, olha para a televisão, ela está mais ou menos no nível superior para você ficar com o pescoço assim e olhar para baixo? Ou você está de um jeito que a tela fica olhando para cima? Tudo isso são detalhes que podem ser mudados. E quando a gente muda esses detalhes, faz completamente diferente. Muda todo o contexto. Às vezes, a sua mesa é muito baixa e você tem que encurvar para poder escrever. Você não tem que curvar para escrever. Você tem que, na verdade, escrever posição correta, certo, reto. Porque assim você força uma parte da musculatura. E toda vez que a musculatura contrai, uma outra relaxa. E isso também acontece com as suas costas. A hora que você faz isso, você está contraindo a musculatura interna para ela curvar e a de cá está relaxada, esticada. Isso começa a gerar uma instabilidade. E essa instabilidade na sua coluna muda a sua postura, podendo gerar dores. Encontre sempre o padrão, aquilo que você faz todos os dias, que possivelmente o erro está ali. Só que às vezes a gente tem pontos cegos. Né? Pontos cegos eu não sei onde eu estou errando. Quando a gente corrige alguma coisa, não, eu sei. Quando alguém vem aqui para mim e me pergunta, igual aconteceu na live de segunda-feira, a Nina, ela estava começando a ter câimbra e não comia folha, não comia nenhum tipo de salada. E possivelmente isso era um ponto cego, ela nunca nem tinha pensado e passado isso na vida. Que poderia ser a alimentação dela, que poderia ser a falta da salada que estava causando a câimbra. Então era um ponto cego. Agora, quando alguém entra aqui e me faz uma pergunta, aquilo não é um ponto cego. Ela sabe que aquilo está acontecendo, que ela precisa mudar. Agora, o ponto cego é quando a gente descobre algo que você não sabia. E eu acho que o mais importante aqui do canal e trazer esses vídeos e ter esse contato com vocês é isso. É exatamente poder abrir a visão de que as coisas realmente estão acontecendo. Né? Então, vamos lá. Vamos chamar mais uma pessoa. Vamos chamar a nossa terceira pessoa da noite. Quem quiser, fala eu. E vamos lá. Quem quer conversar comigo? Vamos lá. A gente falou com 2 mulheres. Será que a gente tem algum homem? Se tiver algum homem, fala. Eu sou homem e eu tenho uma pergunta. E aí, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue chamar algum homem hoje para poder não ficar só no público feminino também, né? Eliette. Vamos ver, se não aparecer nenhum homem, eu vou chamar a Eliette. Vamos lá. Vamos ver. Não apareceu ninguém, para a gente não demorar demais. Vamos lá, Eliette. Estou te convidando. Olá!
E aí, eu tô aqui. Olha Ah, o que que eu tô fazendo, ó. Eu tô aqui com hiripete nas minhas costas. o que tá acontecendo, Uhum. minha gente? Olha só, eu caí em seus lives, primeiro eu Ah, quero agradecer, né? Porque depois termina a live, eu não agradeço. Porque as suas lives são maravilhosas. Eu tô aqui assistindo, lendo os comentários. ah. Eu sou fascinada, né? Com a área da medicina. Ah, Primeiro também eu sou de que Goiás, cidade? viu? Eu falei, só pode ser goiano, né? Para ser tão simpático. E o goiano, ele se destaca no É, mundo o inteiro, goiano, né? qualquer canto que você for, você acha um goiano. Não, e não é nem isso. Eu falo, ele se destaca, porque o goiano não tem como igual. O goiano é pessoa com coração, assim, que não tem lógica. Obrigado. Eu não moro Ah, no Goiás, né? Eu sou de Anápolis, mas eu moro em Boston. ah, Eu moro aqui nos Estados caramba! Unidos. É. Eu estava aí Aham. o ano passado, né? Eu estava em setembro aí, no Goiás, São Francisco de Goiás. E eu até fui aí para visitar minha mãe e eu fiz os exames aí, porque eu caí aqui em julho. Junho, julho. Aham. Eu caí em julho, no supermercado. Escorregou? Hum. Escorreguei na água. E aqui os médicos são assim, ó. Eles só pensam assim, ela quer dar um SU, né? Ela quer dar um. O SU, sabe o que é, né? Como fala em português, é um Ah, recurso tá. para ganhar dinheiro. Tipo Como que fala? aposentar. Esqueci. Não, ganhar Processo. dinheiro, fazer o mercado. Tipo Hã? processar alguém, entrar na justiça. Processo. Aham. Isso, desculpa, processo. Ah, ela só quer processar e ganhar Entendi. dinheiro, né? Aí você é bem assim, é duro, você tem que orar muito para Deus abrir porta, porque os médicos não te escutam, eles Uhum. não te dão nem moral, é bem ruído. Aí eu fui aí e gastei um dinheirinho bom Ah, com ressonância. Mas a minha experiência foi nossa. horrível com os médicos daí também. Olha aqui, quer Ah, ver? Deixa eu tá. só pegar aqui para você ver. Só Olha aqui, ó. Peraí. Ó, Aham. CTO, ó os exames. E eu fui lá e fiz esses exames. Não curti férias nem nada. Eu só fui com intenção, Aham. cuidar da minha mãe, cuidar da minha saúde. Cheguei aqui com meus exames, que eu falei, gente, eu caí. Hum. Tá doendo demais. Isso não tá brincadeira. E eu tentando falar com os médicos. Quando eu cheguei no Brasil, o médico fez maior por causa de mim. Foi horrível. Tudo particular. Ele me maltratou. Sabe? Foi assim, foi ridículo a minha experiência, sabe? Foi experiência Nossa. ruim aqui, ruim aí. E eu falando, eu falei assim, não, eu quero o exame. Ele, você quer exame de qual parte do seu corpo? Eu falei assim, ai, doutor, daqui. Falei assim, né? Acho que ele pensou que eu não tinha dinheiro, né? Eu falei assim, eu quero, tá doendo aqui, tá doendo aqui. E ele escreveu assim, mandou Uhum. eu fazer no CTO, né? Aí na Santos Dumont, Sim, em conheço. Goiás, você Eu conhece tenho uns Anápolis? parentes que moram lá. Meu pai morou em Anápolis um Aham. tempo. Então, lá no CTO, o meu médico da veia, que eu fui fazer aplicação nas veias, que me indicou, você vai no CTO, Aham. lá é rápido. Você pega qualquer médico lá, pede o exame, que ele falou, eu peço o exame para você, mas é melhor que você vai ter que ter um Uhum. médico para olhar seu exame. Você que estava eu e minha Ixi. irmã, ele fez a maior desfeita de mim. Eu vou fazer 53 anos. Eu tenho uma saúde muito boa, Aham. eu vou para academia, né? Eu malho, eu tenho 7 anos, sou magra, né? Eu tenho 120, a menina aí do circo falou que engordou um pouquinho, né, tadinha? Então, assim, realmente o peso, ele É. é terrível, né? E eu tenho esse mesmo problema no pé. E olha o que o senhor falou para mim, ó. Se eu falo, você, né, você é muito jovem, você falou na live do ciático com o pé, eu falei, Caiu meu pra mim. Deus, é o que eu tô passando. Eu falei, gente, não tem lógica, o meu Uhum. pé dói demais. Eu trabalho em pé e eu vou falar uma coisa, não dói quando eu tô aqui agora, eu tô aqui no meu Aham. quarto sentada, não tá doendo.
mas ele dói no calcanhar e ele dói bem no centro bem no do meio. pé. Bem no meio. O que é isso, Ó, doutor? vamos lá. É o Tem a ciático? chance de ser o ciático. Eu precisava até ver, às vezes, a ressonância, fazer um raio-x do pé também, para poder dar uma olhada se não tem o esporão do calcâneo ou a fascite plantar, né? Então, tem essas possibilidades dentro disso. Como a senhora teve esse acidente e essa queda e machucou a região lombar, dentro dessas opções, o ciático está na frente, né? Pela estatística, pelo ocorrido, por toda a sua história. Por quê? Porque na hora da queda, você está na gravidade. E na hora que cai e a coluna vai ter um movimento. E aí isso acaba movimentando muito os ossos e os discos. E os discos entre as vértebras estão ali para poder absorver o impacto vertical. Quando a gente cai de lado, aí ele vai torcer. Na hora que isso acontece, esse disco, que na verdade era para amortecer na vertical, ele acaba torcendo, girando, e aí ele pode vir a inflamar. Às vezes ele nem chegou a romper, estourar e formar uma hérnia de disco. Às vezes ele simplesmente inflamou e engrossou. Só que como no nosso corpo tudo é muito feito na régua, é tudo milimétrico, então uma coisa do lado da outra, uma coisa acaba empurrando a outra. E aí quando esse disco inflamou, inchou, logo do lado tem uma outra coisa. Ele acabou empurrando os nervos. Empurrando esses nervos que estão passando pela coluna e estão descendo para as pernas e para os pés, aí encostou nesse nervo que vai lá para a planta dos pés, podendo gerar essa dor que a senhora está sentindo. Então, o que a gente faz? O que a gente... O abalamento. Foi um abalamento. Ah, na ressonância deu um abalamento? Senhora viu o vídeo que eu fiz ontem? Eu falei isso. Diferença do abaulamento, da protrusão discal e da hérnia de disco. Videozinho de 1 minuto. Tá, mas eu já vou resumir ele aqui para você, porque agora a gente tem mais tempo, né? No vídeo eu falo correndo que é só 60 segundos. Diga. Aí, doutor, só para o senhor esclarecer. Aí foi na L4, L5, ó, tô falando inglês, L4, L5 certo. E na S1. Mas só que aí, sabe o que acontece agora? Como eu já sou idosa, eles me olham como uma velha, né? Aí eu já tenho um problema da artrose, né? A artroartrite, que fala, né? Que eu já tenho um desgaste na minha coluna. Então, assim, é difícil de provar para eles. Aqui tá dando aqui no meu laudo, né? Que eu posso até ler aqui, mas eu não vou tomar muito seu tempo também. O resultado do laudo. E que eu trouxe o laudo aqui, né? Eu agora acho que eu vou até fazer todos esses exames aqui. Porque é difícil. Aí eu ainda errei. Porque eu devia ter feito o meio da coluna também. Eu fiz só aqui, embaixo da lombar e entendeu? A ressonância. E eu fiz a calvícula, porque quando eu caí também, a minha calvícula entortou. Esse lado aqui tá mais alto agora. Que é uma coisa esquisita, que eu acho que não vai voltar, né? A minha também ela é um pouquinho alta. No vídeo não dá pra ver, não. Enfim, essa clavícula minha aqui ela é um pouquinho mais alta depois de uma fratura que eu tive. E isso muda tudo. Até mesmo, às vezes, pode dar dormência nas mãos, nos dedos, por conta, porque como quebra, movimenta, tudo no nosso corpo tá uma coisinha do lado da outra. E aí, a hora que isso acontece, os nervos que saem do pescoço descem, passam aqui de baixo e vêm para o braço. E isso é o que vai dar sensibilidade e movimento. Por conta dessa mudança que teve de estrutura, pode acabar encostando nos nervos que estão passando nesse trajeto e começa a dar umas dormências, uns formigamentos. Às vezes eu sinto uma coceira que não é nada, é do nervo, bem aqui na lateral, por causa disso. Então, tá tudo muito relacionado, muito envolvido. Não, eu contratei uma personal trainer, como fala, personal? Sim, aqui tem personal. É personal mesmo. Ela é muito boa, ela tem 3 graduação, master. Ela é assim, ela é excelente. E eu realmente, você falou uma coisa que tem tudo a ver. Os exercícios do braço, gente do céu, os alongamentos dos braços, eu quase choro de dor. Tudo eu quase choro, né? Mas ela fala que eu sou muito boa, porque eu me esforço.
Mas, Diga. doutor, eu tenho uma pergunta. Será que isso está sendo bom para Você mim ou está fala sendo pior? os exercícios com ela? Tá. Porque eu vou falar para o senhor, eu estou de cama. Esses dias eu vou para o trabalho, eu parei de trabalhar totalmente. O meu trabalho é muito bruto. E eu sei, assim, eu sei que todo mundo que tem problema de coluna, o melhor é movimentar, né? Antigamente era tomar Aham. remédio e deitar, né? Já não é mais, né? A minha amiga fala assim, ah, você não tem problema nenhum, não, você não para. Eu falo assim, ah, mas se eu parar é pior, eu vou travar, ou eu vou ficar tomando. Eu odeio tomar remédio, eu odeio. Eu tava tão ruim sábado que a minha filha veio cá e olhou meus remédios e ela mandou eu tomar esse aqui, ó, do Tá, Brasil, ó. tá Dá pra ver? invertido a letra. É Ah, tá. Partes, PATSL. é um anti-inflamatório. Isso, o que que você acha? Quantos que eu acho que eu tomo por dia? Porque eu ainda tenho um monte aqui, ó. Eu odeio tomar remédio. Ó, você vê que meus remédios estão aqui. Eu sou da pessoa que eu tenho que comer saudável, Uhum. fazer exercício e viver em comunidade. Eu acho que isso que é o remédio para Mas a vida de todo mundo. é a base, é os pilares que eu cheguei a citar com as outras, né? Do que eu uso, do método que eu ensino. O motivo de a gente conseguir realmente resolver essas dores em 2 meses tá nesses pilares, nessas bases. E aí a grande parte é isso que a senhora falou, né? A parte do psicológico está muito direcionado, está muito envolvido. Às vezes a gente começa a ficar mais deprimido ou ansioso, e isso afeta a intensidade. Às vezes eu tô com a pressão alta e a minha dor aumenta porque a pressão tá alta. Às vezes eu não estou dormindo direito e essa insônia, essa qualidade mais baixa do sono faz com que as minhas dores aumentem de intensidade. Então é um monte de coisas que a gente tem que tomar cuidado que estão envolvidas. Respondendo a sua pergunta sobre a personal, sobre a educadora física, eu acredito que nesse momento que a senhora está agora, a senhora tem que tentar parar um pouco dos exercícios e ficar mais nos alongamentos. Alongamento tem diferença. Alongamento, exercício e aeróbico. Alongamento é quando você faz as coisas paradas. Exemplo, aqui para caber na câmera, quando você puxa o braço, segura por 30 segundos. Cada alongamento tem que durar 30 segundos. Por quê? É o tempo que eles fizeram um estudo e foram vendo. É melhor fazer 10, 20, 30, 40 ou 50. Eles viram que o melhor é 30. Se eu ficar 1 minuto puxando, o resultado é pior do que se eu ficar 30. Então, eles chegaram num momento ideal. Então, faça os alongamentos agora. Praticamente da cabeça até o pé. Todas as suas articulações, tente alongá-las. E pede para a sua educadora física, para a personal, para poder ela tentar focar nessa parte desses alongamentos nesse primeiro momento, porque a senhora está com dor. É o que ela está fazendo. Fazendo... É o que ela está fazendo. Assim, é uma hora trincado de exercício. No tapetinho, sabe? Na parede. Ela é excelente. Bom. Eu confio nela 100%. Mas tem hora que fala assim, o dia que eu faço, por exemplo, eu fiz isso ontem e vou fazer amanhã. Na verdade, é segunda e quarta, mas essa semana eu não consegui ir na segunda, de tanta dor que eu tava. A minha filha é enfermeira, formada aqui. Aí ela leu meus remédios, que os remédios do Brasil, às vezes, sei lá, o pessoal gosta de me tratar aqui, né? Mas a gente confia mais nos médicos aí, tá? É, porque ele escuta a gente com o coração aqui. O americano, ele é muito sex-oriented, né? Ciências, pá. Tem muito... É muito metódico, preciso. Tem que fazer isso e é isso. Isso. Aí, só que minha experiência no Brasil foi péssima. Meu médico aí, misericórdia. Ele me maltratou tanto. Aí, no final, quando ele viu o meu resultado do meu exame, ele falou assim, não, peraí, vamos conversar, vamos esperar, não sei o quê. Me passou por fisioterapeuta aí. Eu cheguei a fisioterapeuta, ele um cara bacana, que aí o fisioterapeuta chamado médico, é doutor também. E ele é um cara muito legal, aí também de frente à clínica do CTO. Ele me ajudou muito, mas na verdade, eu tô com um problema crônico junto com o tombo. Já tá. Né? Porque eu já tô com desgaste na minha E aí coluna, o tombo né? só agravou mais os sintomas daquilo que tava aí com a senhora.
E já tem 7 meses, vai fazer 7 meses, gente, eu não acredito. O tempo passou Só rápido. piora. Passa rápido. Eu fui aí eu cheguei aqui procurando médico, fui de novo no médico. Minha consulta era segunda-feira. Eu liguei na clínica, eu falei, gente, eu tô com muita dor. E eles querem, sabe o que acontece aqui? Como que é seu nome? Desculpa, Tássio. doutor. Você fala doutor Doutor idoso, do idoso, doutor né? Tássio, meu nome. Ah, doutor Tassi. Olha só, aqui eles querem que você fale o que você quer. É horrível isso. Na verdade, quem entende e sabe o que é que precisa ser pedido é o profissional, porque, igual eu falei, às vezes o problema tá, a dor é no pé, mas o problema tá na coluna. Não, quando você falou, eu falei, gente do céu, eu escuto todos os seus vídeos. Claro que a gente não pode ficar, eu coloco meu headphone, né? E eu ficar olhando, assim, pra pessoa que eu gosto de conversar, olhando nos olhos. Toda a vida eu fui assim. Mas, assim, às vezes não dá, no meu trabalho não dá, mas eu sou assim, esse Instagram, eu vou falar pra você, tá demais. Ele não tá 8, tá 11, porque agora só morre burro quem quer. Gente, a informação não tá aí. A hora que você falou que tava ligado, você falou, gente, olha, pode estar ligado com o nervo ciático. Eu falei, meu Deus. Eu falei pra minha amiga, descobri meu problema, meu pé. É o nervo ciático, porque, doutor, outra coisa também. Eu sei que eu tô inflamada, que eu fui num médico de inflamação, né? Esse médico de... como que chama, gente? Hoje eu não tô lembrando nada em português, que horror. Reumatologista? Isso, reumatologista. E ele primeira coisa, ele falou para mim, o mesmo que o Brasil falou. Eu não sou o médico para você. Eu falei, por favor, doutor, me escuta, o senhor é o médico para mim. Aí, pensa, eu tenho passado tudo. Ô, Renê, a senhora escolheu os médicos a dedo para não dar certo? Foi. Olha, se eu pudesse pegar o avião aqui hoje, voltar para o Brasil, achar um médico assim, na sua performance, assim. Porque eu vou falar, já fui tão assim, nossa, meu Deus, acho que o inimigo mesmo querendo me provar minha paciência, sabe? Só pode. Aí depois ele me explica, aí ele mandou tirar minha roupa e tal, porque eu acho que um médico que não olha seu corpo, ele não é um bom médico. E eu não tinha achado nenhum que olhasse. Nem esse tal do Brasil, eu nem quero falar o nome dele, não olhou. Aí ele falou assim, olha, eu vou dar um tempo para você, você coloca o nagão. Aí ele veio, olhou assim, e falou assim, você tá com o corpo todo inflamado. Aí eu falei assim, tá, por isso que dói tudo, dói minhas pernas, que nem agora, tá doendo minha... Mas olha o que me aconteceu nesse período. É uma loucura a minha história. Eu descobri uma pedra na vesícula. Então, com dificuldade para marcar os meus médicos, eu achava que era uma coisa por fora da... Eu entendi errado, que era algo que tinha nascido lá de fora da minha vesícula. Depois, que não era pedra na vesícula. Aí, nesse meio tempo, eu tomando os remédios fortes, eu fiquei muito ruim do estômago. Aí, o que aconteceu? Eu fui no médico da vesícula, um cirurgião, ele marcou minha cirurgia assim, ó. Nesse meio tempo, eu fiz a cirurgia da vesícula. Do tempinho que a senhora ficou aqui tentando, já ainda tirou a vesícula. Não, aí foi aí, quando voltou. Eu comecei a tomar tanto remédio para dor que eu acho que atacou também. Sim, a medicação, ela é metabolizada pelo fígado. E quem produz a bile, que é o que fica dentro da vesícula biliar, porque ela segura a bile. E vesícula nada mais é do que um pacotinho. É o nome para um recipiente. Então, o recipiente que tem bile. Quem produz a bile é o fígado. E isso é produzido por meio do metabolismo do que a gente alimenta, de medicamentos. E aí, quando começa a se fazer o uso de grande quantidade de remédios que são metabolizados pelo fígado, acaba que o fígado começa a perder algumas funções e produz a bile diferente. E essa diferença pode ser uma bile que tem mais colesterol. Aí pode dar os cálculos de colesterol, que são cálculos mais amarelinhos. Pode ser que, dependendo do remédio, principalmente o paracetamol, que é muito usado, aí eu acho que chama acetaminofeno, aí nos Estados Unidos, que é o mais usado para a dor, o analgésico.
ele é muito hepatotóxico, ele ataca muito o fígado. E aí, com isso, pode acabar causando alguns quadros de lama biliar, que é quando a bile fica tão espessa e grossa que não tem pedra, mas ela é muito grossa, e aí acaba que ela mesmo, sem nenhuma pedra, pode entupir o canalzinho, que é o colédoco, que é o caninho que liga a vesícula no estômago. E aí, quando essa lama muito espessa acaba, pode gerar um quadro de pancreatite, pode dar hepatite, e aí é outros problemas. Mas tudo por conta do uso da medicação. Então é bom a senhora ter tocado nesse assunto, porque às vezes a gente fica aqui sempre querendo usar um remédio para dor, para poder aliviar o nosso problema, mas isso tem consequências, porque quem resolve o problema dos remédios é o fígado e o rim. Então, eles vão sofrer as consequências com isso. Não, interessante que ele também falou assim, quando eu falei assim pro doutor hematologista, e meus exames, que ele pediu o exame. Ah, tá tudo bem, ele é diabetes, então você não deu artrite, não te interessa no seu caso mais. A quer te mandar embora, bye bye, não sou seu médico. Aí eu falei, aí ele falou assim, o seu fígado tá com os seus exames tá elevado. Já tá. Já estava elevado. E ele não quis falar o tanto, não era muito, porque se fosse uma coisa bem monstruosa, ele já ia ficar assim, né? Mas não é, mas já estava elevado. Mas como eu trabalho na área, e eu trabalho na área também. Então, assim, eu sei que isso aqui não é bom. Então, assim, o que eu tenho feito? Eu tenho colocado Iriped, né? Que nem agora, aqui, ó. Tô aqui, 6 na minha coluna. Eu tenho, olha aqui, ó. Ó, minha filha faz de Penac. Olha, quase toda já. Eu peço a minha filha para passar, me ajuda bastante a minha coluna, sabe? E assim, todos os paliativos para não ficar tomando muito remédio. Porque aqui eles tocam remédio, quanto mais você reclama, mais eles aumentam a dose. E eu, assim, eu tenho pavor de remédio. Eu tenho pavor. Eu vou fazer 53 anos, eu não tenho remédio. Eu não tenho um problema de saúde. O que eu tinha, eu já foi curado, já passou, sabe? Eu já tive. E assim, então eu tô com a saúde boa, mas só que eu levei esse tombo e minha vida ficou bem. Não, mas tá no bem vamos focar agora nisso que a senhora está fazendo. Mantenha aí a questão dos alongamentos. Continua vendo as coisas que eu tenho produzido aqui no canal, que eu acho que vai ter muita dica que a senhora vai começando a ver e fala, nossa, isso aí eu preciso fazer e vai dar a diferença. Né? A senhora está no caminho certo. Não. Obrigada por você ter tirado o tempo, porque eu acho que isso aqui também vai ajudar muitas pessoas a pegar uma coisa com a outra, por exemplo, tomar muito remédio. Uma coisa, doutor, que eu descobri também, que eu fiquei impressionada, eu falei, gente, eu tenho que passar a falar no Instagram também. Contar minha história para as pessoas se alertar, porque, olha, uma coisa que eu fiquei assim, impressionada foi, eu fui no Brasil o ano passado, foi quando eu fiz uma ultrassom e descobri essa pedra na vesícula. Que eu nunca imaginava, você ver, você explicou para mim que eu aprendi muito hoje. O porquê que eu passei tanto mal do estômago que eu tive que tirar a vesícula rápido. Que realmente a vesícula sarou o estômago. Outra coisa, doutor, que eu fico impressionada, eu quero falar para o senhor que, por favor, faça isso. Pede às pessoas, eu sei que você é ortopedista, tem nada a ver, mas orienta os seus amigos a pedir exame de ultrassom, porque, gente, quase todo mundo tem uma pedra na vesícula, não sabe? Tem alguns exames de sangue que já dão um indicativo. Então, tem o exame do gama-GT e a fosfatase alcalina. Pode até ter sido esses exames que vieram alterados na senhora. Quando eles estão aumentados, é um bom indicativo para pedir um ultrassom do abdômen para a gente dar uma olhada na vesícula. Porque essas são as primeiras enzimas que alteram quando tem alguma coisa errada na vesícula. Não, que eu vou só mais uma coisinha que eu achei impressionante. Além de eu como super saudável, graças a Deus, eu ver no Brasil, eu peso 53 libras, com 53 anos, com 1,52 m. Então, assim, graças a Deus, eu cuido bem da minha saúde. E agora uma coisa que me deixou assim, muito assim, de cabelo para cima, foi eu não sei quantos
anos eu tinha essa vesícula, eu tinha um estômago tão inchado, doutor. Eu falava pra minha filha, olha aqui, parecia que eu estava de 6 meses. Eu não sabia por quê. Sabe, de manhã fica Sim. barriga baixa. Mas à noite, no final do dia, eu não sei por causa do meu dia, eu assim, eu ficava inchada. Foi só a vesícula sumiu. E eu vou normal, comer tudo. Agora imagina, doutor, quantas pessoas ficam cuidando do Pois estômago sem é. saber que é a vesícula. Eu fiquei assim, chocada. Quando ele falou assim, não, você tem pedra na vesícula. Ah, doutor, não é uma carninha lá de fora da vesícula, né? Ele falou, não. Eu falei, agora vai resolver minha vida. Doutor, eu não sei quanto tempo que eu tenho essa pedra. Não tem como saber se não fez para trás o exame. Não, e graças a Deus, que Deus deu livramento. Desculpa, porque eu sou uma mulher que tem muita fé. Não tem nada que Sim. eu possa falar que não foi. Que eu Pois é. fui pro pâncreas. Na cólica, assim, aquela cólica que você cola no chão, já direto para uma sala de cirurgia. Deus guardou, porque a minha médica nunca. Os médicos não quer pesquisar. Por que eles não se importam com a gente? Eu falava, doutora, meu estômago tá embrulhando. Depois que eu passei a tomar esse monte de remédio, eu acho que eu devo tomar esse, então, do Brasil? Nesse primeiro momento, toma. Até começar a gerar os resultados melhores do alongamento com a sua personal. Doutor, mas esse remédio que faz a gente dormir, né? Faz a gente ficar meio Faz. assim, ó. Ele é um Nossa, eu relaxante, fiquei... né? Minha filha... Nossa, você não pode tomar, não. Eu sou muito fraca, meu organismo, não sei se é porque eu sou magra. Então, tudo no Parte ele no magro, só um meio. pouquinho, né? Ele é sublingual, então parte ele no meio. Aí a senhora vai vendo uma dose que não é tão desconfortável. Doutor, e por que também você vê, eu fiz 20 sessões de fisioterapia. Eu estava no período da fisioterapia aqui. Aí eu parei, faltava 2 só para fazer. Eu fiz a cirurgia 10 de novembro. Eu fiquei, falei assim, não vou mexer com nada. Vou ficar esse mês de dezembro todo, passar o final de ano, os feriados. Não vou médico, vou curtir minha dor aqui. Curtir minha dor do pós-dia, né? Não foi difícil. Outra coisa também, doutor, que eu quero falar para o senhor, que eu fiquei curiosíssima. Sabe o que aconteceu comigo? Depois da cirurgia, doutor de Deus, eu quase tive que ficar internada no hospital, porque eu fiz a cirurgia e saí no mesmo dia. Com dor na coluna. É porque a cirurgia foi por vídeo? Foi. Vídeo com Isso, na hora que faz por vídeo, tem que colocar oxigênio, um gás que usa o nitrogênio, dentro da barriga para poder abrir, para poder conseguir enxergar as coisas lá dentro, porque elas são todas coladinhas. Essa presença desse ar na barriga dá dor nas costas. Não é uma dor nas costas depois pela cirurgia. É uma dor por conta dessa distensão que acontece. Mas eu acho também, doutor, tá ligado com o meu problema, porque ele disse que não é normal. Ele até falou assim, você vai procurar um cirurgião da espinha. Ele ficou meio assustado, meu médico. Doutor, eu saí da cirurgia, eu frisei, eu fiquei tão congelada que nem aquele Oxcordone, que é aquele remédio que até a cama levanta assim, né? Então que você fica... Nem aquele, doutor, fez efeito. Eu não tive problema nenhum com a cirurgia. Eu tive problema com a minha coluna. Eu falei para ele, depois de 30 dias que você volta, né, para falar tá tudo. Eu contei a história para ele. Ele falou, não, você vai procurar um médico da coluna, que ele viu que é meio sério o meu problema de coluna, porque não é normal eu ficar 3 horas depois da cirurgia. Eles me deram esse medicamento, eu vim para casa frisada, meu corpo frisou. Porque agora é época de frio, sim. moro em Boston, né? Muito frio. E aí eu cheguei em casa, eu deitei, eu falei assim, eu comecei a orar, eu falei, Senhor Jesus, a cirurgia tá tudo bem, Senhor, eu falei, Deus. Mas e essa dor nas costas? Doutor, mas era uma
doutor, mas era uma dor. Parecia Pode ter somado as duas coisas, tanto a questão já do desgaste da coluna, o abaulamento que a senhora falou que deu na ressonância, com a presença do nitrogênio da cirurgia, porque por vídeo a gente tem que encher. E a hora que enche, distende, movimenta as coisas dentro da barriga. E aí isso reflete numa dor nas costas. Então pode ter somado esses dois detalhezinhos. Isso é muito comum. Quando a gente roda na parte de cirurgia, durante a faculdade, né, é uma das coisas que o pessoal mais fala, sempre poder pesquisar, porque essa dor, depois de cirurgias por vídeo, é uma das mais frequentes. Olha, tá vendo? Ele ficou impressionado e eu Bom. também. Depois eu recuperei bem, assim, né? Aqui, vocês entubam para Sim. tirar a visita? Tem que entubar. Todos. Todos entubam, né? Ah, sim, porque o que aconteceu comigo também, que minha traqueia porque tem que, para cirurgia de vesícula, tem que ser anestesia geral. E aí, com anestesia geral, se não entubar, a pessoa para de respirar. Aí, a importância de entubar é para conseguir manter a oxigenação do pulmão. Nossa, sim, interessante. Eu sou fascinada com essa área. Eu ficaria aqui a noite inteira. Bom demais. Eu estou muito feliz de ter falado contigo e seja bem-vindo aqui aqui no perfil, aqui no Instagram. Então, aproveite todo o conteúdo. Tem muita coisa aqui de 2 anos e meio já de canal que eu tenho alimentado, tenho feito, sempre trazendo com essa linguagem, né, para poder tentar realmente explicar o que está acontecendo. Fala aí, doutor. Você para as pessoas fazerem uma ultrassom do estômago, porque eu achei isso fascinante. Eu não sabia porque meu estômago era tão alto, que eu era tão inchada, porque que tudo eu comia passava mal. Eu tinha relação com a úlcera que eu tive no passado, com a gastrite, mas não tinha relação. Era totalmente direcionada a vesícula. Mas eu estou muito obrigada. Você é um goiano. Obrigado. Exemplar. Prazer conhecer uma goiana que está nos Estados Unidos. Não. Aqui tem goiano demais. Aqui, ó, nessa área minha, que eu moro assim, eu moro como se fosse Brasília e Sim. Candangolândia. Né? Eu moro assim, um pouquinho mais pro lado. Aqui pro aeroporto internacional, meia hora à noite. Mas, né, eu tenho tráfego. Eu moro perto de Bó, né? Mas não é na capital mesmo, é em volta. Em volta, é isso. Tá certo, então. Prazer falar com a senhora, Eliette. E é isso. Qualquer coisa que a senhora precisar, vai colocando aí nos comentários dos vídeos e sugestões de temas que, com certeza, a gente está produzindo esses vídeos aí. Todo dia tem um videozinho novo. Espero que goste e aproveite. Não, eu fiquei impressionada com o tanto de pessoas que estavam olhando. Não, pois é. Aqui, você viu? Você viu? Porque as pessoas interessam. É importante. E a senhora tá vendo esses 68 que estão aqui no Instagram agora, chegou a mais de 100. No TikTok, a gente tá com 61 pessoas acompanhando nossa conversa também. Tem mais 10 lá no Facebook. Então, realmente, a internet gera um alcance incrível, muito interessante. Não, é impressionante. Isso é de Deus demais, viu? Porque é que eu falei, só morre ricamente assim, só com a veda assim, quem quiser agora. Eu sou fascinada com essa saúde. É muito quando eu vou no médico, eles não gostam de mim. Conheço muito. Então, eles não gostam quando você fala, né? Eles não gostam muito que você fala, eles não gostam. O médico, ele é muito autoritário, então, assim, ele estudou muito. Então, ele fala assim, você não estudou e você quer vir falar para mim? Mas hoje em dia, eles têm que aceitar, né, doutor? Porque olha para você ver a internet. Você tem que saber onde procurar as informações, mas tem. Tudo que você quiser procurar, você acha. Não, e quando eu não tenho dúvida, doutor, só que eu faço? Eu vou em outros. Eu quero que bate as informações. Eu não fico só numa informação. Ele fala assim, fica aí procurando coisa no Google, você vai ver onde você vai parar. Mas não, eu posso em português, inglês e espanhol. Eu falo 3 línguas. Eu pesquiso em tudo. Eu sou fascinada com a área da saúde. Hoje não dá para me ser mais médica, né? Mas quem sabe no futuro. É só querer. Mas eu fico muito
maravilhada que esses Sim, médicos estão verdade. chegando agora, sabe? Assim, glória a Deus para os médicos que estão chegando, porque os de idade, eles não têm paciência com a gente não, viu? Com Deus, Fica então, com Eliette. Deus. Bom demais falar com a senhora. Abençoa sua noite. Todo meu. Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Que conversa legal. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado de todas essas informações, porque assim a gente fica mais livre, né? Não é um assunto. O assunto surge na hora e a gente tem que se virar e dançar conforme a música, né? Só para poder a gente concluir, já passamos já de 1 hora aqui, mas enfim, o Instagram não me cortou ainda, então vamos continuar. Possivelmente por conta da presença e a participação de vocês aqui. Só para poder responder uma perguntinha que alguém fez aqui no TikTok, né, para poder a gente interagir por lá também. A gente tá com 73 pessoas. O TikTok tá ganhando do Instagram agora, na live. Doutor, eu tenho artrite psoriásica, diabetes, uso biológicos, Reuquinol, metotrexate, ácido fólico. Ou seja, com essa história, a artrite psoriásica é uma doença que é de pele, da psoríase, que é aquelas lesões geralmente circulares, que descamam. Tem um aspecto característico, só procurar depois na internet que você vai ver como que é a lesão da psoríase. E aí, a psoríase é quando o próprio corpo acaba atacando ele mesmo na pele. E esse anticorpo, em algumas pessoas, acabam atacando as articulações. E aí surge a artrite psoriásica. Quando isso acontece, a pessoa começa com um quadro de artrite, que é uma inflamação das articulações. E essa inflamação das articulações começa a inchar, fica vermelho, dá dor, e aí vem todas essas medicações que são interessantes para poder tentar conter essa atividade inflamatória, porque o próprio corpo está atacando ele mesmo. E aí, com isso, né, essas medicações vão diminuir esse ataque do corpo para a articulação, para diminuir a artrite. Ótimo, o tratamento é esse mesmo. Só que se ainda está apresentando algum quadro de dor, você tem que começar a estimular essa articulação a consertar e reparar aquilo que foi machucado pelos anticorpos. Com o próprio corpo produzir anticorpo contra a articulação, os biológicos e todas as medicações vão começar a diminuir. E aí, com isso, a sua articulação, quando você começa a ir estimulando, ela vai começando a estimular o crescimento de cartilagem naquela articulação. E aí, com esse tipo de crescimento, a sua articulação vai começar a voltar a ficar mais fluida, com melhor movimento, com uma maior amplitude de movimento. Ela não vai começar a ter as articulações não vão entortando. E aí, quando isso começa a acontecer, a sua articulação e a sua artrite vai melhorando cada vez mais. Então, só para poder responder a uma pessoa que estava aqui no TikTok e fez essa pergunta aqui. Então, bem-vindo à página. Aproveite todo o conteúdo, eles são produzidos exatamente para vocês. Então, se vocês tiverem de dúvidas, coloquem. Eu estou sempre lendo os comentários. O que eu não consigo é responder todos os comentários e as mensagens que vocês mandam no direct, aqui na caixinha de perguntas, porque é muita gente. Mas eu tô lendo. Eu sempre passo o olho. E aquilo que começa a chamar mais atenção e começa a ter cada vez mais importância, eu coloco isso aqui na minha listinha de prioridade, aqui no caderninho. E aí, esse é o próximo tema que eu vou falar. Já para adiantar e para vocês ficarem todos atentos, assim que eu terminar a live, vai sair o vídeo de hoje, que é sobre o leite e a inflamação que o leite pode causar ou não pode causar no nosso corpo. Então fica atento, já assiste o vídeo que eu vou lançar logo a seguir, assim que a gente terminar a live. Certo? Pessoal, adorei esse tipo de participação, esse tipo de dinâmica. Eu vou continuar fazendo esse tipo de interação nas lives, convidando vocês para a gente conversar, porque eu acho que isso agrega muito, para poder a gente discutir tudo que puder acontecer, que está acontecendo com vocês na casa de vocês, para a gente estar mais juntos, tá certo? Agradeço toda a atenção, pelo tempo precioso de vocês, que vocês ficaram aqui acompanhando essas informações. E segunda-feira que vem, 8 horas da noite, nas mesmas plataformas, eu vou estar aqui ao vivo de novo com vocês, para a gente discutir algum tema ou conversar com alguém, tá certo? É isso, um grande abraço do Doutor Idoso e tchau, tchau!